Evangelho de João, capítulo 4, verso 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Dê a sua atenção um pouquinho. Querido, o samaritano é um povo que há muitos anos ele havia sido tirado da terra, era um povo de Deus, que havia sido tirado da terra pela invasão, o povo assírio vem, invade e leva cativo. E traz outro povo para morar com eles. Então, imagina o seguinte: judeu só casa com judeu. Então, teve uma época que o reino de Israel perdeu uma guerra, e eles levaram cativo todos os membros desse povo, e levou para um outro lugar. E trouxe um outro povo, de um outro lugar, para viver na terra onde vivia o povo de Deus. E o povo de Deus que permaneceu na terra, ficaram alguns, começaram a casar suas filhas entre esse povo de Deus e o povo que veio para lá, para ficar na terra no lugar. Então eles eram mestiços, imagina, eles não eram judeu puro, ele era meio sangue, vamos pensar assim. Uma parte sim era judeu, mas a outra parte era miscigenado, porque veio nações de outras nações. Esses eram samaritanos. E pelo que nós vimos aqui, uma mulher foi lá e falou de Jesus para ele. Eu quero trabalhar essa noite o tema Encontro Transformador. Essa mulher era uma mulher de vida bem estranha, porque para a época ela era considerada praticamente uma prostituta. Por quê? Porque nós vamos descobrir que ela era uma pessoa que vivia com um marido que não era dela, que tinha tido vários maridos. Então a vida dela não era legal. Mas aconteceu alguma coisa para trás dessas páginas que nós vamos ler, que mudou a história dessa mulher. Algum encontro que ela teve com Jesus mudou a história dela. Assim foi comigo. E assim foi com muitos aqui. O ano que vem vai fazer 20 anos que eu entrei por essas portas. 2002, há 20 anos atrás, eu entrei por essas portas. Eu era uma pessoa diferente do que é hoje, que sou hoje. Uma pessoa que tinha uma vida diferente que a vida que eu tenho hoje. E essa mulher teve um encontro com Deus, porque eu percebo o seguinte: como pastor, nesses anos, boa parte desses 20 anos, eu fui chamado muito rápido, irmão. Eu fui logo para o seminário, logo eu fui separado para pastor. E eu percebo o seguinte: muitas pessoas, eles encontram a religião de Jesus. Olha para o pastor, eles encontram a religião de Jesus. Então, eles gostam de falar: eu sou evangélico. Outros dizem: eu sou protestante, eu sou isso, eu sou aquilo. Outros encontram os anunciadores da religião de Jesus. Eles gostam da denominação, eles gostam dos seus pastores. Então, há pessoas que, se falar assim, eles amam mostrar que tem um crachazinho. Olha o meu crachá: eu sou da igreja tal, eu sou da fulano de tal, eu tenho até cargo, eu tenho cargo na igreja. Pessoas que falam: não, eu faz 20 anos que eu estou na igreja tal. Mas esse encontro foi com a religião de Jesus, com os anunciadores de Jesus, ou foi um encontro mesmo com Jesus? Porque quando eu tenho um encontro com Jesus, eu sou capaz de ter uma má fama, que era o caso dessa mulher, mas após esse encontro,
eu chegar e as pessoas me ouvirem. Alguma coisa aconteceu com o olhar daquela mulher, alguma coisa aconteceu com o palavreado dela, alguma coisa aconteceu que ela irradiava uma situação. E muitos de nós somos assim, muitos de nós, quando conhecemos Jesus, os seus maridos foram transformados, seus filhos foram transformados, sua casa foram transformados, mas eu preciso ter essa convicção, eu tive esse encontro. Aí você fala, pastor, eu tive, então nós vamos voltar atrás, para ter aquela mesma sede que essa mulher teve, e hoje nós vamos seguir a partir dessa revelação, eu já tive esse encontro, eu não preciso, mas eu não posso tirar da mente, que um dia Jesus e eu tivemos um encontro. Posso pregar? Então eu preciso que você volte para o capítulo 4. Eu vou ler ele com calma, porque foi o encontro que ela teve, tá? E eu não vou mais ficar voltando, como eu sempre faço, o verso tal, eu vou ler, você vai prestar atenção. Gente, imagina o seguinte, quem não quer ter a sua vida transformada? Todo mundo, não é? Imagina uma mulher que teve a sua vida transformada, então ela é um belo exemplo de alguém que tem que ser nós, que precisa que sejamos nós. Capítulo 4, verso 1, eu vou ler, e eu acho interessante porque o texto é riquíssimo, então eu não quis ficar pegando ponto, porque eu acho que todo o texto é muito rico. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Olha ele já com seus planos. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Olha que lindo, verso 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, quer dizer, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Olha para mim, judeu não fala com samaritano. Por que não fala? Porque judeu acredita que o samaritano é meio sangue. Então, meio sangue, eles não são judeus. Se ela fosse um homem, ele já não falaria. Não falaria com o samaritano. Porque o judeu achava, o samaritano reivindicava as bênçãos de Deus, mas o judeu achava ele impuro. Agora, imagina a cena. Ele não era um homem, era uma mulher. Então, nós estamos vendo algo aqui. Se ela fosse judia e ele judeu, ele não falaria com ela, porque ela é mulher. Ele não faria isso. Mas Jesus descumpre tudo que é imaginação, tudo que é incorreto, tudo que é formalismo e toma uma decisão. Vai falar com ela. Vamos lá, verso 7. Pois os seus discípulos, vamos de novo, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e ele se manifesta. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Olha só, ela já está reclamando com ele. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Verso 12. És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Verso 15. Disse-lhe a mulher,
Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olha a estratégia agora de Jesus, verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deves adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Olha o verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha o verso 24 com atenção. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, deixa eu dar um testemunho bem rápido. Há uns 20 e poucos anos atrás, eu era preso numa religião onde eu adorava imagens. E eu não achava errado. Eu não via erro nisso, em me curvar ante uma imagem. Quando um dia eu li esse verso, eu não precisei de ninguém para dizer que aquilo estava errado. Porque ficou claro, de fato, Deus é espírito. Ele é espírito, querido. Ele não tem forma. Ele não tem representantes. Ele não tem intermediários. Eu posso agora dobrar meus joelhos, levantar meus braços, mesmo assentado, mesmo de pé ou ajoelhado, e eu vou chegar diante do Pai. Eu não preciso de nada. Quando eu li esse verso, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Como que escamas saíram dos meus olhos. E toda aquela coisa, não, mas eu não adoro, eu reverencio, eu esqueci tudo isso. Fiquei centrado numa coisa, e eu posso agora elevar meus pensamentos a Deus e fazer uma oração diretamente a Ele. Você consegue entender isso? Posso continuar? 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí é o verso 26. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Agora preste atenção que eu quero trabalhar esse ponto. Agora nós já lemos. Jesus encontra essa mulher. Pega lá, mãe. Jesus encontra essa mulher e esse encontro impacta ela. Eu queria agora desafiar você a pensar sobre esse encontro. No verso 7, diz que Jesus estava esperando ela lá. Que era meio-dia e que ele aguardava ela. Jesus fez tudo aquilo que a religião falou que não podia fazer. Não podia falar com o samaritano, ele falou. Não podia falar com a mulher, ele falou. E sabe o que essa pessoa percebeu, o que essa mulher percebeu? Não foi a santidade de Jesus, preste atenção nisso, que impactou essa mulher. Porque se esperasse de santidade, não, com mulher eu não falo. Não, com samaritano eu não falo. Foi o amor de Jesus que impactou essa mulher. É o amor de Jesus que impacta aqueles que vêm e se aproximam dele. Nós nos apaixonamos por quem já nos ama. Vou voltar a essa frase que é boa. Nós nos apaixonamos por quem já nos ama. Ele já nos ama. Esse encontro
ele vai atrás daquela pessoa que está absorvida pelo pecado. Gente, quer uma pessoa pior? Imagina, 2000 anos atrás, uma mulher com essa índole. Era de fato alguém muito estranho. Mas esse encontro é proporcionado porque Deus não te atribui o seu pecado, Ele quer você. Esse encontro, Ele marcou ela por conta disso. Esse encontro, imagina que você viu que teve uma hora que ela falou o seguinte: olha, você não tem como pegar água aqui. Eu tenho, porque eu tenho meu balde aqui, eu tenho minha corda, eu tenho isso. Quer dizer, ela está autossuficiente, a vida dela está desgraçada. Tem pessoas que não gostam de usar essa palavra desgraçado, mas desgraçado é quem não tem a graça. Imagina alguém que parece ser nova ainda, que já teve 5 homens, que aquele que ela está tendo não é dela. E ela está autossuficiente. As pessoas, antes de ter um encontro com Jesus, acham que dá para levar a vida dela do jeito que ela está, querido. Que dá para ser do jeito que é. Que dá para continuar daquela forma. E nós estamos aqui trabalhando a ideia que vai chegar um momento que eu tenho realmente um encontro com Deus, que eu vou ter que botar, a partir desse momento, eu quero uma nova vida para mim. Eu quero uma mudança de vida, eu quero transformar isso. E você percebe que esse encontro não foi desejado por ela. Eu vou confessar a vocês, quando eu vim para Cristo e sua religião, eu vim para Ele pagar minhas contas. Eu não vim para servi-lo, eu vim para Ele me servir. Eu vim porque eu queria alguma coisa, eu queria benefícios. E muitos vêm por esse motivo, porque querem benefício. Num primeiro momento, olha, se você beber água aqui, você vai beber, você não precisa beber, opa, então eu não preciso vir mais aqui, se eu bebo uma só vez, e é uma água que vai durar para sempre. Mas com o decorrer desse encontro, a gente vai ver coisas muito mais profundas, muito mais profundas. Mas nesse primeiro ponto que eu queria deixar claro, assim, é que não é ele, que não é eu que passo a ter a ideia, e tive uma brilhante ideia de servir a Deus. Ele já me quer, Ele já te quer. Não importa a vida que você está levando hoje, você que está me vendo, você que está me ouvindo, não importa a vida que você está vivendo agora, não importa, não tem lógica, não tem a lógica humana. Por que essa mulher? Por que ele? Por que escolheu ela? Não sei. Mas uma coisa é certa, se você está me ouvindo, se você está me vendo, agora, nesse exato momento, Jesus espera você por esse encontro. E algum aí pode pensar: pastor, será que não seria essa palavra uma palavra para alguém que não conhece o Evangelho? Seria uma palavra de evangelismo? Não, querido. Você lembra que quando eu comecei a mensagem, tem pessoas que não teve esse encontro, elas vêm na igreja todo domingo, são membros certinho, sabe, até deixou de fazer algumas coisas, mas esse encontro transformador, cara, sabe aquela coisa de mudou completamente, essa mulher mudou, ela saiu desse encontro outra mulher. E talvez você venha domingo após domingo, após domingo, após domingo, e ainda não teve esse encontro. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você falar: cara, eu acho que eu conheci a religião de Jesus. Eu acho que eu conheci, eu gosto do pastor. Por exemplo, tem levitas que não gostam de adorar o Senhor, eles gostam de tocar, gostam de cantar, eles gostam. Pessoa que gosta de música, gosta de música. Mas se ele gosta de música, lugar para fazer música não é aqui. Lugar para fazer música é em outro lugar, aqui é para adorar. Então, eu vou emprestar, eu vou pegar o dom que Deus me deu e vou usar em favor do reino. Essa mulher aqui, ela teve um encontro porque Jesus deve ter falado assim: vai lá, compra as coisas, vai lá comprar. E ele ficou só esperando ela. Falou: já sabia, né? Ele é Deus, ela vai vir. E ele te espera, ele te quer. Olha só o verso de número 9. Diz assim: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Imagina ela, cara, imagina a cena.
Eu já vi gente que falou assim para mim: pastor, sabe por que eu não vou para a igreja? Eu não vou para a igreja porque eu ainda bebo. Ah, eu gosto, pastor, nossa, se eu não puder nem beber, né? Se eu não puder beber, então não dá, né? Quem tem esse encontro, quem encontra-se com Deus, a referência é alguém que me ama, alguém que me quer, alguém que me deseja, e aí eu vou colocar um anteparo. Sabe por que essa pessoa está falando isso para mim? Ou falando isso para você, ou falando isso? Porque ela não conheceu, ela não teve esse encontro. Então ela faz uma referência do que ela tem, o que ela acha que é bom, mas quando ela encontra esse Jesus aqui, ela tira essa coisa do tipo: como você vai pedir de beber? Como você... Não, esquece, ela esquece tudo isso, ela esquece isso. Ela abandona essa ideia. Ela não está mais preocupada. No final das contas, ela não queria mais saber se ele era... Ela teve um momento que impactou esse encontro. Gente, eu fico pensando assim, pessoas que temem largar coisas. Conforme eu fui me aproximando de Deus e fui me deixando se aproximar do Senhor, o deixar as coisas eram consequências. Tem pessoas que estão preocupadas tanto em deixar coisas, mas você não está olhando para Cristo, você não teve um encontro com Ele ainda, porque quando você tiver um encontro com Ele, a referência é, Ele é tudo, o resto é... Paulo dizia, para mim é perder, o resto é perder, eu não preciso disso. Eu não preciso dessa situação. Olha, por favor, o verso 17. Eu acho que eu tenho mais 2 pontos. Ela diz para o Jesus o seguinte, o marido, ele no verso antes diz assim para ela: chama lá teu marido. Presta atenção, olha para mim. Se você fosse essa mulher, você diria o quê? Pudesse dizer assim: não, ele não está, ele não vai querer vir, ele não é isso, ele não é aquilo, é melhor não, ele é muito bravo, ele é muito coisa, tudo mentira, porque ela sabe que o marido não era dela, mas ela dá desculpa. E se você fosse Deus, por que ele pergunta? Por que ele pergunta se ele já sabia que o marido não era dela? Não é para acusar, porque se fosse para acusar, não faria essa pergunta e não desejaria tanto ela, né? A conversão dela. Por que essa pergunta? Por que ele fez isso? Por que Jesus fez essa pergunta? Imagina quantas vezes essa mulher, dentro daquela cidade, ela teve que encarar com o fato de ter tido vários homens. Quantas vezes ela deveria encarar o fato de que o homem que ela vivia era de outra. Ela compartilhava um homem casado. Quantas vezes ela teve que compartilhar e ela teve que encarar? Por que essa mulher chega para ele e diz: eu não tenho marido? Porque Jesus preparou todo esse ambiente, querido. Chega um momento que a nossa alma está tão cansada, que o nosso pecado nos alcançou, sabe? Porque a gente peca, quando a gente vai pecando, a gente vai jogando sementes. Sementes que não são legais. E a gente lança ao chão, e aí de repente começa a brotar. Tudo que eu planto errado, não vai colher bem. Só que teve uma hora que ela encontra alguém que diz o seguinte: você quer mudar essa história? Está vendo essa sede que você tem? Ela já compreende que não era a sede do corpo, era a sede da alma. Eu tenho como sanar ela. Eu tenho como saciar essa sede sua. Imagine essa mulher, o grito que ela deu e disse: eu não tenho marido. Era uma verdade. Mas até esse momento, ela estava toda cheia de pudor, dizendo: você não pode falar comigo, eu sou uma mulher, eu sou samaritano,
você é um judeu. Tudo. Agora é a verdade nua e crua, o encontro de Deus com o homem. E nesse momento ela conhece quem ela é. Eu de fato sou uma mulher que já tive 5 homens e esse que eu tenho agora não é meu. Ela não teve medo de falar isso para ele, porque ela já sabia que ele não ia julgar. Porque aquele olhar de amor que nós falamos lá atrás, aquele olhar, eu acho que na cabeça dela já começou, a revelação de Deus já começou a pairar pela cabeça dela. Ela falou: cara, é o momento, é a hora, eu preciso dizer. Ela não contou para as pessoas da cidade, as pessoas da cidade já sabiam. Por que ela diria para Jesus? Que ela já não estava aguentando mais. Eu vou dizer para você que quem tem um encontro com Deus, ele primeiro precisa desistir da vida. As pessoas que ainda não tiveram encontro com Deus, ainda exercem ela tem ainda um certo fascínio pela vida que tem, pelas coisas erradas que faz. Ainda exerce fascínio dela, o jeito de falar, o jeito de, sabe, o jeito. Vai chegar uma hora que a gente tem um encontro com Deus, o cara falou: eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero. Imagina a alma dessa mulher: eu não tenho marido, eu não tenho. Mais ou menos, ela estava dizendo: se você pode fazer alguma coisa, faça alguma coisa, porque eu não tenho para quem dizer, eu não tenho para quem chamar, eu não tenho para onde ir, eu de fato estou perdido. Quem tem esse verdadeiro encontro com Deus, esse encontro que transforma, a religião não tem problema, porque ela já não estava preocupada com o que a religião ia pensar, ela estava até um pouco antes disso. Pouco antes ela estava cheia, mas agora ela já não tinha mais esse problema. Mas se ela quisesse resolver o seu problema, ela precisava gritar: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E você vai precisar tomar uma decisão. Você quer continuar desse jeito? Olha para a sua vida. Há muito mais do que esse evangelho que você vive às vezes. Há muito mais. E o mais interessante, você pode gritar para dizer para Deus: eu sou meia boca, Jesus. Eu sou um crente meia boca. Eu sou um crente que vem aqui porque eu quero a bênção. Eu sou crente que vem aqui porque eu preciso que o Senhor converta meu filho, eu converta minha esposa, eu preciso que o Senhor converta meu marido, Jesus. Na verdade, o Senhor me quer e eu quero o que o Senhor pode me dar. O Senhor me quer, mas eu quero o que o Senhor pode me dar. Eu não quero o Senhor apenas. Nessa hora, na hora que ela declara isso: eu não tenho marido, talvez fosse a última chance dela dizer: cara, você veio falar comigo, você não podia falar com a mulher, você não podia falar com a samaritana, e agora eu quero que você saiba, eu sou uma prostituta. Eu quero que você saiba, eu sou assim. Ela não contou mentira nenhuma. Não foi ninguém que acusou ela. Irmãos, ninguém, nunca na minha vida disse alguma coisa que eu deveria deixar de fazer. Nunca. Não tive um pastor, não teve um membro, não teve um... Todas as coisas que eu fui largando mão, deixando de lado, foi convencido por Deus que eu não precisava mais fazer isso, eu fui abandonando. Não foi o manual da igreja que disse: eu não posso beber, eu não posso fumar, não posso ter sexo ilícito. Foi eu olhando para mim e disse: eu não quero mais continuar vivendo assim. Essa mulher estava gritando: eu me enxerguei agora, Jesus. Sabe aquela história do atirou no que viu e acertou no que não viu? Eu vim na igreja para ele pagar minha conta. E, na verdade, eu fiquei porque ele me salvou. E agora eu estou continuando porque ele está cada dia me aperfeiçoando. Se nós descobrimos
quem somos. Agora, quem sabe você olha para você e fala, eu sou assim. Agora eu preciso descobrir quem Deus é. Teve uma hora no verso 26, que ela falou, eu fiquei sabendo que vai vir um Cristo. Olha só as revelações. Olha só como o cérebro dela já estava trabalhando. Vai vir um Cristo que vem salvar. Vem vir aqui. E aí no verso 26 ele diz, eu sou esse Cristo que você sabe. É esse que te fala. E aí o que acontece? Imagine a cena, por favor, olha, por favor, mas assim, por favor mesmo, não durma. Imagine a cena. A mulher chega para beber água. Ela já leva um susto porque ele fala com ela. Ele começa um papo de me dar água. Eu falo, mas você não pode pedir água. Por que isso? Por que aquilo? Não, mas se você beber da água que eu te der, você não vai ter sede, pá. E ela já declara, eu não tenho marido, eu sou estranha. E de repente ele diz, sabe esse cara que você fala que há de vir? Sou eu. Aí cai a ficha dela. Eu estou falando com Deus. Eu estou falando com Deus. E você quer saber mais? Ele não é religioso. Ele não é religioso. Estou pasmada. Ele não me julgou. Ele quer me salvar. Nós queremos que Jesus julga. Às vezes falamos, não está vendo o que o pastor está fazendo, o que o outro está fazendo, o que o outro está fazendo. Ele não veio julgar ninguém, irmão. Quem vai julgar cada um, João 12:48, é a ação de cada um diante de Deus. Porque Ele veio salvar a todos. Enquanto tiver um fôlego de vida, Ele vai continuar falando de salvação. Eu fico imaginando, cara, agora Ele já sabe. Ele já sabe de tudo e queria me encontrar. Quer ver mais? Ele sabe do meu passado. Mas ele inverte a situação. Ó, você não tem marido, né? Não, não tem. Bom, beleza, fica tranquilo. Eu sei, porque você já tem outros, né? Sim, sim. Mas agora vamos para frente. Deus quer adorador, filho. Deus não quer que você adore imagens. Deus quer verdadeiros adoradores. Esquece esse papo de marido, esquece esse papo de maconha, esquece esse papo de cachaça, esquece esse papo de adultério, esquece isso daí, arrependa disso e vai para frente. Adore, adore ao Senhor, adore a Deus. Eu fico imaginando a cara dela. E aí, ela deve ter pensado, ele me fez uma pergunta no começo de tudo. Você quer da água que eu quero te dar? Porque eu tenho uma. Se você tomar, nunca mais você vai ter sede. Eu bebi dessa água, irmão. Wagner, pode se aposentar. E eu sei que você deve ter planejado outra coisa, mas nós vamos para aquele Jesus meu guia é, tá? Deixa eles se posicionarem, mas não sai daqui não, fica aqui, tá? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você olha para mim. Olha para mim. Você acha que eu quero que você mude de religião? Você acha que a minha preocupação é a religião que você tem? Ou a minha preocupação, olha para mim, você acha que a minha preocupação é o teu pecado? Você acha que estou aqui para julgar se você peca ou se você não peca, se você está no erro, se você não está no erro? Mas hoje à noite há uma preocupação. Você já teve ou não esse encontro? Porque esse encontro vai responder tudo isso. Você pode ter 15 anos, 20 anos, ou 70, 80 anos. Você teve esse encontro.
E aqueles que já teve devem olhar no seu peito, na sua alma e dizer: cara, que encontro, mudou minha vida, transformou meu ser. E eu estou pensando em coisas tão pequenas. Imagina a cara dela. Olha o que ele falou assim: da água. Eu fico pensando, ela, meu Deus, o que eu fui falar para Deus, Jesus? O que eu fui falar para Ele? O que eu fui falar para Ele? Eu fui querer ensinar regra ao dono do mundo, ao autor da vida. Eu fui querer ensinar religião, ensinar regras de comportamento àquele que só queria me amar, aquele que não me acusou, aquele que já sabia que eu não valia nada, mas se propôs a falar comigo. Rapaz, sabe o que eu mais amo de Jesus? Não é quando está tudo bem. Sabe, quando está tudo bem, é bom, é muito bom, mas quando as coisas não estão bem, o consolo que Ele dá, o conforto que Ele dá, sabe, quando as coisas não estão legais, quando você não tem para onde ir, quando tudo deu errado, quando tudo complicou, eu ainda consigo ouvir Ele dizendo: você quer dessa água ou não? Você quer beber ou não? A resposta é: por que essa mulher foi lá e mudou a vida daquela cidade? Por que ela saiu de lá com outro brilho dos olhos? Porque ela foi lavada, a alma dela foi lavada, ela encheu-se de Deus, ela encheu-se do amor de Deus. Cara, eu fico imaginando essa mulher contando: mas você que está me dizendo que Ele foi falar com você, falou: vai lá, vai ver Ele, vai conhecer Ele. É assim que muitas pessoas, por que muitos conseguem levar o evangelho para sua casa e outros não? Porque os caras levam a religião para a casa dele. Ele se converte e leva a religião para a casa dele. Entre aspas, se converte, né? E essa mulher, ela foi lá para a cidade dela e disse: olha, cara, eu conheci um cara que, mesmo sabendo quem eu era, falou comigo e me ofereceu de uma água que eu bebi. Está na hora de você beber essa água? Está na hora você tomar algumas decisões. Aí, algumas vezes você já me ouviu, né, falar que está na hora de você abandonar seu pecado. Não quero falar disso hoje. Não quero falar do teu pecado hoje, não. Não quero falar da tua vida hoje. Eu quero te falar: você teve ou não esse encontro? Porque Ele está aqui essa noite. Ele está aqui conosco. Está do teu lado. Posso falar para Ele quem eu sou? Ele já sabe. Mas pode. Pode contar. Ele já sabe, mas pode contar. E aí? Rios de água viva estão neste lugar. Não é por causa de mim, não é por causa de você. Ó, pega essa, que essa vai para a tua alma, tá? Rios de água viva estão neste lugar. Não é por causa de mim, não, é por causa de você. Você que está sedento, você que está precisando, você que está querendo. Deixa Deus inundar a sua vida. Vamos louvar o Senhor, né?